Sabemos que a ansiedade é o mal do século. Todas as pessoas sofrem ou sofreram pela ansiedade. E é nesse vídeo que eu vou ajudar você a ter uma nova visão da ansiedade e entender melhor como ela funciona e como a gente pode, quem sabe, driblar a ansiedade e olhar ela com outros olhos. Primeiro de tudo, a gente precisa saber que a ansiedade é uma emoção como qualquer uma outra, como a felicidade, como a tristeza, como a raiva. Então a ansiedade está aí para nos ajudar e a gente precisa encontrar o propósito dessa ansiedade e olhar para o propósito dessa ansiedade, que é uma coisa bem simples de se fazer. Mas é claro que a ansiedade é necessária no nosso corpo, só que necessária na medida certa. Se for em excesso, vai causar um medo na gente e muito estresse. E se for em uma medida muito baixa, não vai nos dar nenhum tipo de medo quando a gente precisar, por exemplo, apresentar um trabalho na escola e você não se dedica para esse trabalho porque você não está preocupado com ele. Então ter um pouquinho de ansiedade, um pouco de preocupação sobre as coisas é bom até um certo nível. A pessoa que tem ansiedade na medida certa, ela se preocupa, ela sabe que precisa correr atrás para resolver aquele problema, para, por exemplo, fazer uma prova, estudar para uma prova. Durante a prova, a ansiedade mantém a pessoa alerta e faz com que ela tenha um pensamento mais rápido, porque com a ansiedade o seu coração fica mais acelerado, então isso até aumenta o seu desempenho se novamente for na medida certa. Então aprenda a olhar a ansiedade dessa maneira. Eu preciso da ansiedade na medida certa para que eu possa me preocupar com as coisas que eu tenho que resolver no futuro. E quando eu resolvo essas coisas, quando, por exemplo, eu estudo o necessário para uma prova, eu não preciso mais ter essa preocupação. Ou até, quem sabe, ter uma preocupação bem menor. E aí, durante a prova, você está um pouquinho ansioso, ou durante até uma apresentação, você está ansioso, com o coração um pouco acelerado. E isso faz com que você tenha um desempenho melhor do que se você estivesse com o coração sem nenhum tipo de estresse. O estresse ele faz você ficar mais energético para fazer as coisas. Então, nesse nível, a ansiedade faz bem para nós. A ansiedade diz muito também sobre o nosso estilo de vida. Qual você acha que tem mais ansiedade? Uma pessoa que mora no coração de São Paulo ou um agricultor no Rio Grande do Sul? Qual dos dois você acha que tem mais ansiedade? Obviamente, a pessoa que mora no centro de São Paulo vai ter mais ansiedade, porque a vida dessa pessoa é muito mais movimentada, tudo acontece muito mais rápido. Se essa pessoa trabalha numa empresa, por exemplo, ela precisa entregar vários trabalhos que essa empresa exige dele. E é claro que o agricultor ele não tem tanta ansiedade, porque a vida dele não é tão acelerada, as coisas não acontecem tão rápido, não acontecem várias coisas ao mesmo tempo também. Mas é claro que a gente não pode simplesmente largar a nossa vida e viver no mato. É muito raro alguém poder fazer isso realmente. Mas isso serve mais de conhecimento para que você possa observar como é a sua vida. Sua vida é muito acelerada, sua vida acontece muitas coisas ao mesmo tempo? Ou ela é uma vida de agricultor, por exemplo, que na maioria das vezes é uma vida mais devagar? Caso você não saiba, a nossa ansiedade ela troca o nosso foco do que a gente está fazendo para as coisas que vão acontecer no futuro. Ou seja, você está ansioso com algo no futuro e você fica impedido de prestar atenção no presente, de prestar atenção no que você está fazendo agora. Ou seja, as pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo tendem a terem mais ansiedade. Então, se você é uma pessoa multitarefa, que faz várias coisas ao mesmo tempo, vamos dizer, você está mexendo no seu computador, aí você está ouvindo música ao mesmo tempo que você está lendo um artigo, aí você está scrollando nas redes sociais logo em seguida. Então você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mexendo em coisas diferentes ao mesmo tempo, e isso influencia para aumentar a nossa ansiedade, porque faz com que o nosso foco seja perdido muito rápido. E aí quando a gente não consegue manter o foco em uma coisa só, é muito fácil que a ansiedade apareça com um pensamento de algo no futuro. Então busque fazer uma coisa por vez no seu dia. Se você, por exemplo, vê um vídeo no YouTube enquanto está almoçando, ou usa seu celular enquanto está sentado no vaso. Então você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas que não tem nada a ver. Então busque fazer uma coisa por vez. E isso também tem muito a ver com o uso do celular. Você usa o celular para fazer isso, usa o celular para fazer aquilo, ou está fazendo uma tarefa
E aí já troca dessa tarefa e vai mexer um pouquinho no celular, vai ver o feed do Instagram, vai ver qualquer outro tipo de feed. E aí você fica trocando toda hora o foco. Então busque, observe isso no seu dia a dia, que vai fazer uma baita diferença. E uma maneira de você aumentar o seu foco, é claro, uma delas é parando de fazer multitarefas, e outra maneira é você jogar videogames. Isso mesmo, parece estranho, né? Recomendar videogames para diminuir a ansiedade. Mas quando você está jogando um videogame, você fica focado no videogame. Você está jogando um jogo de tiro, por exemplo, você tem que focar naquele jogo de tiro, você tem que ficar focado em cada movimento no cenário. Um jogo de corrida, por exemplo. Então você tem que manter o foco nos jogos de videogame, e isso vai te ajudar a diminuir a sua ansiedade. Você vai perceber também que o seu foco aumenta porque você precisa prestar atenção a todo momento no seu videogame. É claro, a principal solução que as pessoas comentam é manter a presença para diminuir a ansiedade. Mas claro que na prática, manter a presença é muito difícil. Você sabe disso, eu também sei disso. Todos os dias eu medito por manter a presença e mesmo assim eu tenho dificuldade. Mas de 0 a 10, o quanto essa ansiedade te incomoda? Responde aí pra mim. Quem sabe responde até aqui nos comentários, de 0 a 10, o quanto a sua ansiedade te incomoda. Tudo bem? Escreveu já? Então comente agora de 0 a 10 o quanto você deseja mudar essa ansiedade, quanto você deseja reduzir a ansiedade para a medida certa, como a gente já comentou antes. E agora, quando você tem essa vontade de diminuir essa ansiedade, o que você está disposto a fazer para diminuí-la? E todos os dias você poderia fazer uma meditação de, 5 minutos, 1 minuto, nem que seja, ou uma meditação guiada que vai te ajudar a manter a presença e não se dispersar nos pensamentos distantes, nas coisas que não são do agora. Deixa eu te dar um exemplo de como a presença ela funciona, quando a gente usa o foco ao mesmo tempo. Então vamos lá. Você, quando está ansioso para fazer alguma coisa, está ansioso, por exemplo, para uma entrevista de emprego, você pensa o dia inteiro naquela entrevista de emprego. Você só pensa naquela entrevista de emprego e fica ansioso o tempo todo, porque você só está focado naquela ansiedade. Então vamos dizer que você decide assistir um filme e você esquece daquela entrevista de emprego e fica focado só no filme. Você percebe que a ansiedade some, a ansiedade desaparece quando você está assistindo aquele filme. Então você percebe que você estava tão focado no filme que você esqueceu completamente da sua ansiedade, da sua entrevista de emprego. E é assim que funciona com uma meditação, por exemplo. Você fica focado no agora e os problemas desaparecem. As coisas do seu futuro, do seu passado, simplesmente desaparecem. É claro que você tem consciência de que eu tenho uma entrevista de emprego para tal dia, mas quando você está no estado de presença, aquilo não tem valor para você. Você sabe que vou ter uma entrevista de emprego e é algo muito importante para mim e isso me daria ansiedade. Mas você está mantendo a presença no agora e você não se importa mais com o futuro ou o passado. Não se importar no sentido de não sentir essas emoções ruins e deixar que o tempo venha na hora certa. Então o estado de presença se assemelha a você estar focado em um jogo de videogame, nem que seja, ou um filme. Você esquece do mundo ao seu redor e você fica ali focado no jogo, e ali não existe estresse, não existe raiva, não existe estresse, não existe ansiedade no seu futuro, porque você está só focado nali, no seu presente. Então a meditação é o que eu recomendo, uma das maiores coisas que eu recomendo, que ajudam a você manter a presença e diminuir a sua ansiedade. E outra maneira mais forte ainda de você conseguir manter a presença e se distanciar da ansiedade é você usando a hipnose. Nós da Vitalmente Hipnoterapia trabalhamos com esse tipo de demanda. Diversas pessoas ansiosas buscam os nossos serviços e assim a gente pode ajudar essas pessoas a manterem a presença e deixarem de lado essa ansiedade, aplicando todas essas dicas com a hipnose. Então, se você tem interesse de tratar a sua ansiedade ou qualquer outro tipo de problema que você tenha, a gente pode te ajudar com o método da hipnose que potencializa as nossas terapias. Então é isso, comente aqui embaixo se você gostou do vídeo e deixe um like e até a próxima!